Bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje o nosso assunto é porcentagem. Vamos trabalhar com vocês algumas questões de porcentagem que às vezes você sente dificuldade e não entende o porquê do resultado ter sido aquele que estava em gabarito. Hoje você vai entender isso e não vai ter mais essa dúvida. Então, fique bem atento à aula, curta logo o nosso vídeo no começo para você não esquecer e vamos para a aula. Vamos tentar explicar um pouquinho como vai funcionar essa aula de porcentagem. Falar de porcentagem, ou melhor, falar do modo de solucionar uma porcentagem, existem diferenciações. Depende do enunciado, depende do que está sendo pedido. Há várias formas de tirar a porcentagem. Eu quero 30% de R$60. Simples, 30 vezes 60 e depois divide por 100. Esse é o método mais simples de se fazer porcentagem. Porém, as questões que nós vamos olhar agora a seguir, elas têm uma diferenciação por conta do que elas estão pedindo. Mas todas conseguem ser resolvidas da mesma forma. Porém, nós vamos te mostrar outras formas de resolver a mesma questão. Pode sim utilizar essa forma de multiplicar a porcentagem, o valor percentual pelo valor real e dividir por 100. Vai dar certo. Mas vamos mostrar outros meios, utilizando regra de 3 simples, para que você possa não ter mais nenhuma dificuldade no assunto resolver questões que envolvam porcentagem. Boa aula! Nessa questão, você vê que está dessa forma. Veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. Oferta de 120 por R$90. O que nós queremos saber é qual foi o percentual de desconto que houve nessa queda de valor de 120 por R$90. Vamos resolver? Muito bem. A nossa primeira questão, ela falou sobre o quê? Ela falou sobre uma bolsa que custava 120 e ela vai ser vendida por 90. Então, qual é o percentual de desconto que essa loja deu na venda dessa bolsa? Nós temos logo uma primeira forma de resolver isso. Qual forma, professor? Simples. Experimente pegar um valor e dividi-lo em 4 partes. Isso é um padrão de porcentagem. Se você pegar os 120 e dividir em 4 pedaços, você percebe que cada pedaço corresponde a R$30, porque 4 vezes 30 é 120. Logo, se o desconto foi de R$30 e você dividiu em 4 pedaços e deu esses R$30, quer dizer que foi 25% do desconto da bolsa. Isso é uma forma intuitiva de analisar uma questão dessa. Nós vamos ver agora como é que faria ela escrita em papel com lápis e borracha. Como era que eu ia armar essa ideia se eu não tivesse pensado? Muito bem, a bolsa 120 por 90. Concorde comigo em um quesito. Quando eu digo que algo está 100%, eu estou falando que ela está completa. Como é que você está? Estou 100%. Então eu estou bem, estou completamente bem. Então, se 100% representa o todo, quanto era a bolsa no total? 120. Então você expressa o 120 como o 100%. Pronto. R$120 era o 100% da bolsa. Porém, essa bolsa agora ficou por 90. Então você quer saber quem é a porcentagem. Por isso que eu coloquei o valor do X, a variável X, porque é o valor que você quer descobrir percentual. Se 120 corresponde ao 100%, 90 corresponde a quantos por cento? Professor, isso é uma regra de 3 simples? Sim. Coloque as grandezas de forma organizada, número natural com número natural e número percentual com número percentual e faça a regra de 3 simples. Você está dizendo que 120 está para 100%, assim como 90 está para X%. Você vai simplesmente, do jeitinho que ensinou na escola, você faz 120 vezes X é 120X igual 90 vezes 100. Não há necessidade de você estar armando esse tipo de conta. Perceba que aqui tem um 0 e aqui tem 2 zeros. Me diga quanto é 1 vezes 9. É 9. Então você conta 1, 2, 3 zeros e coloca os 3 zeros. Não perca mais tempo fazendo cálculos com base 10. Tudo bem? 120x igual 9.000. É equaçãozinha simples do primeiro grau que você aprende no seu 7º ano. Você vai deixar x isoladamente
O 9.000 que está no segundo membro continua lá e aqui acontece uma multiplicação, então vai para o segundo membro em forma de divisão. Você deve lembrar daquela regra de corte por se tratar de uma divisão. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Então eu tenho agora uma nova fração para resolver. Eu tenho x igual a 900 dividido por 12. Então vamos dividir 900 por 12, tudo bem? Fazendo a divisão, você vai armar 900 por 12. Não dá para dividir 9 para 12. A regra diz que o dividendo tem que ser maior que o divisor. Então vamos utilizar o 90. Quantas vezes o 12 cabe no 90? Ele cabe 7 vezes. Por que, professor, que ele cabe 7 vezes? Simples. Olha como eu vou fazer esse cálculo. Aqui são as dezenas e aqui são as unidades. 7 dezenas, 70. 7 vezes 2 unidades, 14 unidades. Então 70 mais 14 dá 84. Você vai subtrair 90, tira 84, sobra 6. E agora você vai utilizar esse zero. Por que o zero desce? Porque o número 6 é menor que o divisor e isso não consegue efetuar essa divisão. 60 dividido para 12 é 5, porque 5 vezes 12 é 60. Como eu posso fazer isso de forma rápida? Simples. Aqui são unidades, aqui são dezenas. 5 vezes uma dezena é 50. E 5 vezes 2 é 10. Então 50 mais 10, 60. Para 60, nada. Então o x que você estava atrás é de 75%. Tudo bem? Preste atenção, um detalhe muito importante. Você descobriu que a bolsa custa apenas 75% do seu valor real. Logo, o que está faltando, o que foi descontado, foi os seus 25%, que é o que falta para chegar até os 100%. Logo, o desconto foi 25%. Nossa segunda situação, ela trata de uma história bem interessante que pode causar certa dúvida. Foram entregues 120 cadernos para ser distribuído com 20 crianças. Mas a pergunta foi, quanto foi o percentual entregue para cada criança referente ao total? Tipo, quantos porcentos cada criança recebeu daquela quantidade de caderno que foi dada, que foi 120 cadernos? Primeira coisa a fazer é saber quanto cada criança recebeu. Porque se você não souber quantos cadernos cada criança recebeu, daquelas 20 crianças, você não vai conseguir fazer um resultado tranquilo e não vai adquirir o gabarito dessa questão. Primeira coisa a fazer é pegar os 120 e dividir para as 20 crianças. Lembre dos cortes. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Então já ficou 12 dividido para 2, que é uma continha simples de tabuada que você sabe fazer. 12 dividido bem no meio é 6 e para 12 não sobra nada. Logo, as 20 crianças que receberam 120 cadernos, cada uma ficou com 6 cadernos. Agora você pode trabalhar o percentual da mesma forma da questão anterior. Como, professor? Você vai falar o seguinte, você vai dizer que os 120 cadernos era o total que chegou, foi o 100%. E cada uma das crianças recebeu 6 cadernos, que corresponde a X%. O legal dessa questão é que você não vai ter que fazer o diferencial ou o complemento até chegar ao 100%, porque já vai sair a resposta. É o percentual que cada criança recebeu, que confere com 6 cadernos para cada uma delas. Então o que é que eu faço, professor? Em forma de X, novamente, 120 vezes X, 120x, igual 6 vezes 100. 6 vezes 1 é 6, e coloca-se os dois zeros. X é igual os 600, que vai receber em forma de fração o 120. Lembre-se que você pode cortar um zero com outro zero. Então x já fica 60, dividido para 12. E nós fizemos no cálculo anterior que 5 vezes 12 era 60. Então 60 dividido para 12 é 5.
Então, o valor do x é 5%. Ou seja, cada uma destas crianças recebeu 5% referente ao percentual total que foi a entrega de cadernos. Essa terceira questão que você acabou de ver, ela fala de um reajuste em um preço de passagem de 1,20. O reajuste foi de 25%. Professor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou somar 1,20 mais 25%? Em conceito seria isso. Na ponta do lápis não. Ok? Porque você tem que saber quanto equivale aqueles 25% daquele valor que é 1,20. Então o conselho que eu te dou, se você quer fazer nessa linha de pensamento, é saber quanto é 25% de 1,20. Então você arma dessa forma. Quanto é 25% de 1,20? E quando você souber quanto vai ser esse 25% de 1,20, você adiciona ele ao próprio 1,20, que aí seria essa ideia que nós acabamos de falar, de somar o 1,20 mais os 25%. Então, nós ensinamos aí que em outros vídeos, esse 25%, você pode escrever ele em forma de fração. Você coloca o 25 sobre o 100. Esse de, ele vai virar uma multiplicação. E o que é que eu faço com esse 1,20, professor? Eu simplesmente repito o 1,20. Então, você vai fazer o seguinte, vai multiplicar 1,20 vezes 25. Bem rapidinho você faz isso, certo? Pode ser feito dessa forma. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Baixa o 0 e vai 1, porque 6 mais 4 é 10. Deixa o 0 e vai 1. E fica 3. Você tem quantas casas decimais? Você tem 1, 2. Então aqui você vai vir 1, 2. A vírgula fica bem aqui. Então esse resultado deu a multiplicação de 25 vezes 1,20, deu 30,00. Ou seja, deu 30 sobre... Ninguém mexeu no 100 ainda, ele vai permanecer aqui. Agora, muito cuidado nessa divisão de 30 por 100. Não há necessidade de você armar o algoritmo para dividir isso. Você corta um 0 com o outro 0, então já fica 3 sobre 10. E você pode cortar esse 0 de baixo, e quando você corta ele, a casa decimal caminha uma para o seu lado esquerdo. E a resposta é 0,3. Agora sim, você sabe quanto é 25% de 1,20. É 0,3 ou 0,30. Agora você pega e faz o reajuste. É 1,20 mais 0,30. 0 e 0 é 0. 2 mais 3 é 5. Vírgula abaixo de vírgula e 1 mais 0 é 1. O novo preço é de 1,50. Professor, tem outra maneira mais simples? Não achei tão complicado com essas vírgulas. Eu tenho dificuldade com cálculo com vírgula. Procure o nosso vídeo, a nossa aula que fala sobre esse tipo de cálculo que tem no nosso canal. Mas eu vou te mostrar um outro modo para ver se melhora um pouco mais. Combinado? Esse próximo modo não é uma mágica. Ele vai eliminar um pouco a complicação do anterior, mas ele não vai se livrar da vírgula totalmente. Como assim, professor? Simples. Custa-se 1,20. Esse 1,20 é o valor real, atual, 100%. Teve um aumento. Não sei quanto fica o novo valor, mas eu sei que o aumento foi de mais 25%. Agora sim, nesse caso fica 100 mais 25%, que dá 125%. Você faz a regra de 3, da mesma forma dos outros exemplos, fica 100 vezes x, 100x, igual 1,20 vezes 125. Você não vai escapar dessa multiplicação, eu sinto muito. Vamos deixar o 1,20 acima e o 125
acima dele. 0 vezes 5 e 0 vezes 2 e 0 vezes 1 dá 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. E 2 vezes 1, 2. E agora, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Baixa-se o 0, baixa o segundo 0. 5 e 5 é 10, leva-se 1. 1 mais 2 é 5. E baixa-se o 1. Casas decimais, vamos contar com calma. 1, 2. 1, 2. Deu 150. Perceba que eu fiz o cálculo de 1,20 vezes 125%, que deu 150. X, então, é igual a 150 sobre 100. Corta-se um 0 com outro 0. Então, já fica x igual a 15 sobre 10. E quando eu corto esse 0, a casa decimal, a vírgula avança uma casa decimal para o seu lado esquerdo. E você chega de fato na resposta correta, que é 1,50. Ou seja, com o reajuste de 25% a mais, você tem uma passagem agora de R$ 1,50. Vamos para a próxima? Na próxima questão, nós vimos aí nos torcedores de futebol que 20.538 estavam na arquibancada, 12.100 torcedores estavam nas cadeiras numeradas e 32.070 estavam no geral, certo? A pergunta foi: se 20% dos torcedores eram do time vitorioso, time que venceu, a pergunta é, aproximadamente, quantos torcedores tinham desse time que venceu? Já que foi somente 20% de todos os torcedores que estavam no estádio. Se é de todos os torcedores que estavam no estádio, a primeira coisa é somar. Eu tenho que saber o total de pessoas que estavam naquele jogo para aí poder tirar os 20% do total para saber quem são esses que saíram felizes pela vitória do seu time. Vamos somar aqui 8 mais 0 que dá 8. 3 mais 0 mais 7 que dá 10 e leva 1. 1 mais 5 é 6. 6 mais 1 é 7. 0 mais 2 é 2. 2 mais 2 é 4. 2 mais 1 mais 3 é 6. Se temos um total de 64.708 torcedores, isso é o 100%. Então você vai armar que 64.708 está para os 100% dos torcedores. E alguma quantia está para os 20%. Esses X são aqueles que saíram felizes pela vitória do seu time. Vamos fazer então a regrinha de 3 simples. Esse por esse e esse por esse. 100 vezes X é 100x igual 20 vezes 64.708. E aí, professor, o que vamos fazer? Eu vou logo aproveitar esse espaço do quadro. Se já tem aqui 64.708, eu vou multiplicar por 20, já que a questão pediu isso, ó. Tudo multiplicado por 0 é 0. E 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0 é 0 com 1, 1. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. E 2 vezes 6, 12. Vamos somar. 0, 6, 1, 4, 9, 2, 1. Classes de 3 em 3. 3 aqui, 3 aqui. Deu 1.294.160. Então, 100x é igual a 1.294.160. X é igual a 1.294.160 dividido pelo 100. Corta-se esse 0 com esse 0. E quando eu cortar esse outro 0, é aquela história da casa decimal.
ela vai andar uma casa para o lado esquerdo. Então fica 12941,6. Ou seja, 12.941,6. Como a questão pediu aproximado, então nós podemos fazer o quê? Nós podemos arredondar esse número que está bem próximo de quem? De 13.000. Então, X é aproximadamente 13.000 torcedores. Foram aqueles que saíram felizes porque o seu time ganhou.